Seja bem-vindo ao Mãos em Jogo, o podcast onde o esporte e a medicina se encontram. Eu sou o Dr. Ricardo Escudeiro, sou ortopedista especialista em cirurgia da mão. E hoje vamos conhecer a trajetória de um atleta que encarou lesões, superações e grandes vitórias. Com tantos títulos, eu vou dar uma lida aqui pra gente. Cada título, uma história muito grande, mais de 54 anos, com mais de 3 décadas dedicadas ao esporte. Rafael Barcelos é profissional desde 1992. Alguns títulos importantes do currículo dele: 36 torneios profissionais conquistados, campeão do Aberto do Brasil em 2008, representou o país no World Cup 2009 na China, foi 6 vezes líder do ranking profissional brasileiro. Um atleta que carrega não só títulos, mas também histórias de superação, técnicas apuradas e um olhar afixado sobre o impacto do esporte no corpo, especialmente nas mãos. Rafa, se eu posso te chamar dessa forma, que é um amigo, é uma alegria te receber para essa nossa conversa do podcast, nosso primeiro episódio. Seja muito bem-vindo ao Mãos em Jogo. Obrigado, agradeço o convite. É uma honra estar por aqui, a gente falar um pouco desse esporte que a gente ama tanto. E vamos fazer um programa bem legal, hein? Perfeito, vamos lá. E também no episódio de hoje temos o Paulo Mazeu, que é formado em Educação Física e foi buscar conhecimento fora do Brasil, onde se especializou em exercícios corretivos, unindo a prevenção de lesões e performance. Com uma trajetória sólida no alto rendimento, atuou como preparador físico da Seleção Brasileira de Golfe, representando o país nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Hoje é palestrante dos principais congressos brasileiros e exerce o cargo de diretor técnico do Instituto FIT, referência nacional em performance e reeducação funcional. É um prazer enorme ter você também aqui no Mãos em Jogo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, é um bate-papo bem descontraído, conversar um pouquinho sobre a história do golfe, as lesões. Você é o fisioterapeuta dele. Professor de Educação Física. Professor de Educação Física, onde faz todo o reequilíbrio muscular, treinamento para ele. Rafa, durante essa sua trajetória, nos conta por que você chegou ao golfe? O que te atraiu num esporte que não é tão popular no Brasil? Eu sou de Porto Alegre. Meu pai era um fanático por golfe, um apaixonado. Ele que nos influenciou muito. Eu sou o irmão mais novo de 5 irmãos, de uma família totalmente voltada ao golfe. Eu tive uma irmã com 15 anos, foi campeã brasileira adulta. Com 17 foi campeã sul-americana. O meu outro irmão foi 6 vezes campeão brasileiro e a minha diferença de idade para eles era muito grande. Então, na nossa casa em Porto Alegre só se falava de golfe. Então, eu fui muito influenciado pelo meu pai, que ele também foi 2 vezes campeão brasileiro. Ele nunca queria ser profissional de golfe. Ele estudou muito, fez cursos de profissionais de golfe para dar aula, só para ajudar eu, meu irmão e minha irmã. Então é uma satisfação enorme vir de uma família de golfistas. Família de golfistas, foi quase que seguir a história natural da família. Exatamente. E você começou com que idade mesmo? Eu comecei com 5. 5 anos de idade. Se profissionalizou? Com 21. 21 anos. Eu tive a oportunidade de jogar o Orange Ball em 88 e fiquei em 2º lugar, que seria quase um mundial juvenil. E dali surgiu 6 propostas de faculdades americanas. E aí eu vou entrar um pouco na tua área também, porque eu tinha já fechado com a University of Georgia, mas apalavrado com a University of Georgia, e aí eu tive um rompimento de ligamento do pulso direito. E isso aí me deu 2 anos sem poder jogar. E daí quando eu melhorei, eu tinha 21 anos, e eu achei que já estava muito tarde de ir para os Estados Unidos. Então eu preferi... muito tarde que eu digo, eu vou para os Estados Unidos com 21 e eu vou virar pro com 26, 27. Aí sim seria tarde para me tornar como um profissional de golfe.
E era aquilo ali que eu queria mesmo, eu estava decidido. Então, com 21 anos, eu me tornei profissional. Essa foi a sua primeira lesão mais séria que você teve na carreira? Foi a primeira. E como que era a preparação física nesse momento? Porque a gente escuta que tudo começou com preparação física na época do Tiger Woods, né? É ele que focou do jeito dele. Não tinha estudo nenhum, né? Não tinha nada. Então, eu treinava demais. Eu treinava 8 a 10 horas por dia. Eu sou um obcecado por treino ainda. Claro que hoje respeitando meu corpo. E naquela época eu não respeitava o corpo. Eu ia no limite do limite. E a preparação física que eu tinha era correr, que acho que foi até pior para o meu corpo por causa do impacto. E ali me gerou várias lesões no futuro depois. E o Paulo, você estudou bastante nos Estados Unidos também, né? Na Titleist Performance Institute, além de outros lugares. Se quiser comentar com a gente um pouquinho, sim. Essa história, essa mudança que teve de preparação física adequada, conhecimento do swing, conhecimento de toda a parte biomecânica do esporte, né? Que até então, como o Rafa disse, no começo da carreira dele não tinha. Isso. Eu falo que acabei parando no golfe sem querer, porque eu já gostava de estudar prevenção às lesões. Então, quais eram os desequilíbrios que causavam lesões na lombar, no joelho, no ombro. E aí, um aluno golfista me procurou, porque estava com dor no joelho e dor na lombar. E aí eu falei, não, deixa eu conhecer um pouco mais sobre o golfe. Aí comecei a pesquisar sobre o golfe e vi que a preparação física para o golfe, em mais de 80%, consiste em não deixar o atleta se machucar. Porque a sobrecarga músculo-esquelética do movimento do golfe, ela é extremamente acentuada. Então acaba sendo bem diferente dos outros esportes, que tem uma demanda fisiológica maior, Sim. Cardiovascular, e tinha muito a ver com o que eu já gostava, que era justamente identificar as limitações físicas que causavam lesões, e aí decidi buscar mais informações, e aí fui para os Estados Unidos em 2006, que fiz o curso do Paul Chek, que é uma referência até hoje, e depois também fui para a Titleist e continuei fazendo as especializações, porque tudo conversou muito bem, e tive também o privilégio, né, de conhecer o Rafa em 2007, então trabalhar também com o Rafa e ter esse privilégio, né, de poder aprofundar até, porque aprendi muito também sobre toda a história do golfe e já trabalhando com alguém que estava no alto rendimento, para mim foi muito especial. Estamos aqui até hoje. E uma parte, né? Eu com 30 anos, 31 anos, eu fui fazer um check-up do meu corpo, porque eu estava com muita dor de lombar. Tá. Lombar e quadril. E até o Dr. Zanini em Porto Alegre acompanhou todo o processo. E aí depois, no final de todos os exames, ele olhou assim para mim, olha, você está com um corpo de 65 anos de idade. Se você não cuidar dele e não se preparar, você não vai ter mais condições de poder jogar. E aí foi a época que eu encontrei o Paulinho. Deu um match muito legal, que ele viu todos os exames, ele fez toda a avaliação física em mim e ele viu que iria ter muito trabalho. Então, por isso que até hoje eu estou nesse alto rendimento ainda. Porque se não fosse essa preparação física, essa prevenção de lesões, com certeza eu não estaria jogando golfe hoje. E você comentou com a gente que você teve uma lesão ligamentar no punho. Isso. Né? As lesões ligamentares no punho são bastante debilitantes. Normalmente vem de um trauma de alta energia. Sim. E dependendo do tipo de cirurgia, ela pode trazer uma limitação funcional, uma limitação do arco de movimento. Sim, eu tenho um pouco a limitação no punho, fez uma artrodese, né? Ele tirou um pedaço eu tô falando Perfeito. como leigo, por favor. Ele tirou um pedaço de osso da bacia para colocar no punho. E isso aí me causou 2 anos. Para fazer a artrodese da lesão ligamentar do punho, né? E isso traz limitação de flexo e extensão do punho. E é uma reabilitação muito, muito demorada, muito pesada. E provavelmente nesse momento, como é que foi o seu pensamento de superar esse momento? Será que era possível superar? Olha, eu acho que foi uma das piores fases que eu tive. Porque eu estava fazendo muita fisioterapia, e eu cheguei, não, agora vai. Aí eu começava com os tiros curtos, tipo de 40, 50 jardas, eu ia aumentando e a dor começava de novo. Então não era uma dor que não tinha mais fim. Então
o médico que fez a cirurgia falou que em 4, 5 meses eu estaria de volta, né? E aí passava o tempo e não conseguia. E isso aí a gente, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que era a minha profissão, eu entrei um pouco de desespero, né? Porque achando que eu nunca mais ia poder jogar. E qual foi o primeiro título depois dessa lesão? Nossa, aí eu tive uma fase muito ruim no início, porque você ficou 2 anos sem conseguir jogar, né? Então foi aos pouquinhos. E eu não me lembro direito qual foi o primeiro título, mas eu demorei no mínimo de 8 a 10 meses para voltar a ganhar e ter um alto rendimento. E aí 1 ano e meio depois, eu acho que eu tive quase uma das melhores fases da minha vida. Que eu ganhei vários torneios amadores, que eu não era profissional ainda, né? Porque foi em 89 e eu voltei em 91. E teve 1 ano e meio, mais ou menos, para eu voltar a competir, e eu estava competindo como amador ainda, e eu tive uma das melhores fases da minha vida de golfe. Porque aí eu não sei se a gente se supera e a gente estava com tanta vontade, porque esses 2 anos a gente ficou sonhando, né? E aí eu fui embora. Aí foi ótimo. E você percebeu que você teve que fazer alguma adaptação no swing? Eu tive uma limitação física do punho, que nem você falou, né? E eu acho que o meu corpo foi se moldando. Não que eu mandava o comando para ele, tipo, eu tô com um pouquinho de limitação física no punho, ele tem que fazer um pouco mais esse movimento. Eu não pensava nisso. Eu acho que o meu corpo ele se adaptou a isso. E agora entra no Paulo. Ele teve que adaptar uma lesão, né? Compensando com outros movimentos que não eram rotineiros para a atividade dele, para o swing dele. Isso pode trazer uma lesão associada? Será que o problema da coluna que ele teve não teve uma repercussão, não foi uma repercussão dessa lesão do punho, que ele compensou o movimento do swing? Sim. Pergunta complexa. E eu acho que vale a pena talvez falar um pouquinho, porque você trouxe o Tiger Woods, né? Que era aquela época que a gente não tinha dados para poder montar um programa. E foi principalmente depois dos anos 2000 que começou a ter, de forma mais embasada, como que você identifica uma limitação física no seu atleta e como que essa limitação física compromete a performance e gera lesão. Então, o meu trabalho nada mais é do que isso. Então, a gente começa sempre com uma análise funcional, que são 23 testes que identificam as limitações que podem comprometer o movimento. E com o Rafa isso é claro, tem uma limitação do punho e o corpo vai fazer uma compensação com isso, mas a gente quer, dentro das possibilidades, reduzir ao máximo essas limitações físicas para que a sobrecarga musculoesquelética seja menor. Então, o punho foi uma questão, a gente identificou algumas questões também, principalmente de quadril, que tinha aquela inflamação de glúteo médio, e aí a gente pôde trabalhar em cima disso. Então, a análise funcional é como se fosse, fazendo um paralelo com a medicina, a ressonância magnética do movimento, porque a gente olha ali e tem um mapa do que precisa ser trabalhado, e aí, através desse mapa, cria-se uma sequência estratégica para não só identificar, mas corrigir essas limitações físicas, né? E prevenir outras lesões associadas, né? Isso. Perfeito. E uma parte, antes de conhecer ele, eu tinha muita dor no quadril e lombar. E eu fiquei 2 anos tomando anti-inflamatório. Uma loucura total. Depois fui fazer um check-up geral e o médico, olha, começa a rezar, porque isso aí pode ter um dano muito grande. E aí eu não conseguia treinar e não conseguia jogar sem o anti-inflamatório. Hoje em dia, todas as fases do swing são muito bem estudadas. Inclusive, você consegue identificar lesões em cada ponto, em cada fase do swing, né? Epicondilites laterais e mediais são muito frequentes, mesmo sendo a lateral do tenista e a medial do golfista. Está muito relacionado, tanto um quanto o outro, também com golfistas. Golfistas amadores é mais comum, né? Pegar um pouco pesado o chão, um grip não correto, um grip mais leve, onde você precisa fazer mais força. Tudo isso acaba ocasionando lesões de tendões e inflamações. O quanto que o core é importante para a prevenção dessas lesões? A gente sabe que uma tendinite, um processo inflamatório, ele é super simples de tratar. A gente entra com medicação, anti-inflamatório
E a dor ela acaba passando por um período, não é? Mas se eu não corrigir a biomecânica ou a origem dessa lesão, essa dor ela passa e logo depois ela volta. E em alguns casos, como no seu, quase chegou à cirurgia. Sim, se não tivesse conhecido o Paulinho, corrigido toda essa questão biomecânica do quadril. O quanto que uma avaliação ampla da jornada, uma avaliação ampla do jogador pode prevenir lesões mais graves ou até chegar a prevenir lesões, cirurgias. O que você pode comentar com a gente sobre isso? Acho que o importante é entender que a limitação física, e quando se fala em limitação física, é o quê? Por exemplo, você falou do core. O core dá estabilidade para a região lombar. Então, se eu não tenho essa estabilidade, eu tenho uma limitação. Meu corpo não está funcionando bem. Entender que cada articulação do corpo tem uma predominância. E essa predominância ou é de estabilidade ou é de mobilidade. Então, para a gente poder fazer um mapinha aqui, começando pelo pé. O pé tem uma predominância de estabilidade. O tornozelo que está logo em cima, uma predominância de mobilidade. O joelho, predominância de estabilidade. O quadril, mobilidade. Então é sempre alternado por segmento. Estabilidade, mobilidade, estabilidade, mobilidade. Se o corpo está respeitando isso, se o atleta tem mobilidade onde precisa ter e estabilidade onde precisa ter, o corpo funciona de uma forma mais harmônica. Se esse padrão se quebra, por exemplo, vou dar o seu exemplo aqui, que era o caso do Rafa, que faltava bastante mobilidade no quadril esquerdo. Para o golfista, isso é fundamental, porque ele precisa fazer o follow-through sobre o quadril esquerdo. Então, o que acontecia? O quadril esquerdo não girava, não tinha mobilidade, sobrava para a lombar tinha que fazer um movimento excessivo, por conta dessa falta de mobilidade no quadril, e sobrecarregava o tornozelo esquerdo fibular, porque ele acabava fazendo muito movimento de inversão do pé, por conta do quadril não girar bem. Então tinha uma tendinite de fibular, mas que a causa não tinha nada a ver com o tornozelo, a causa estava no quadril. Então a gente compensações, né? Compensações. Então a gente trabalhou o quadril, identificou que era ali, trabalhou essa mobilidade, e aí a lombar, que muitas vezes a gente acha que é falta do core, no caso dele era a falta de mobilidade do quadril que fazia a lombar doer. Compensar. Então, e na causa do problema, acho que é o X da questão. O legal é que sempre me perguntam, qual é a cirurgia adequada para eu acertar o swing, né? O que eu posso operar na mão para acertar o swing? Na verdade, o swing é global, você precisa de toda a parte muscular preparada para ele, né? E muita gente acha que o golfe não é um esporte de alto rendimento. Acabam dizendo, até conhecer, precisa conhecer, exatamente. Né? É um esporte de 4 horas, onde você fica caminhando 4 horas, subindo, descendo, onde você precisa de movimentos de potência para fazer a bolinha andar. Então é um esporte muito, muito pesado. Óbvio que você não fica suado, se você faz o movimento correto, você não sai suado igual uma maratona, por exemplo, mas é um esporte que demanda muito da parte física, né? Isso. Perfeito. E Rafa, um pouquinho mais das suas conquistas, mesmo com a dor lombar, você conseguiu recuperar. Qual foi o torneio mais marcante que você participou e que você viu, que você pôde perceber a diferença do esporte ou da preparação física dos brasileiros para outros países? Nós temos aqui na América Latina mesmo países muito mais avançados no golfe do que a gente, né? Qual foi esse torneio que você percebeu uma diferença gritante? O que nem eu digo, né? Os melhores golfistas hoje, atualmente, do Brasil, eles tiveram que ir embora. E cedo. Tiveram que ir embora com 12, 11, 12, 13 anos. Criaram uma estrutura nos Estados Unidos e dali hoje eles estão tendo conquistas, que são poucos. Fred Biondi, Alexandre Rocha, Rafael Becker, todos esses grandes jogadores, eles tiveram que ir embora por falta de estrutura do país. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que ter uma estrutura no país para a pessoa não precisar ir embora, porque os pais, não são todos os pais que têm condições de bancar um filho lá nos Estados Unidos para ter um alto rendimento. Tá? E o que eu vejo? Eu fui jogar, eu acho que o torneio mais marcante para mim que eu fui foi o Mundial na China, que jogou o McIlroy, jogou todos dentre os 50 melhores do mundo do ranking, estavam 40 jogadores.
Então, e era um torneio de dupla, eu joguei com o Ronaldo Francisco, e a gente foi para a Venezuela classificar. O Brasil fazia 13 anos que não participava dessa competição, e com certeza foi a maior pressão que eu tive, porque é a pressão minha, a pressão do meu parceiro, porque estamos de dupla, a pressão do jogo e a pressão do país, né? Então eu emboquei, a gente foi para um desempate, um playoff, eram mais ou menos 20 equipes e eram somente 3 que classificavam. E o último dia a gente chama que é uma modalidade alternada. Eu bato a primeira atacada, o Ronaldo joga a segunda, eu jogo a terceira, então é mais pressão ainda, né? Porque quando você está com o teu próprio jogo, você errou, você que vai ter que consertar. Mas ali, se eu erro, ele vai ter que consertar. Então era muito difícil. E ali eu emboquei o Ronaldo deu um tiro fantástico no último no desempate, e a bola ficou uns 6, 7 metros, e eu emboquei o putter e a gente classificou. Então ali foi, com certeza, foi acho que o ápice da minha carreira, assim, o momento, sabe, maior da minha carreira. E aí quando eu fui para a China e vi todos aqueles jogadores ali, eu vi que ali existia uma estrutura. Eles não estavam por sorte ali, não estavam por sorteio. Eles trabalharam do jeito correto. O que é trabalhar do jeito correto? É ter um coach mental, um coach físico, um coach de mecânica do esporte. E então, aquilo ali faz muita diferença. E hoje, que nem a gente fala para as pessoas que não tomam aula e que querem melhorar, mas não tomam aula, a gente está atrás do jeitinho. Eu vou tentar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, aí você pega 5, 10, 15 bolas muito boas, opa, encontrei o jeitinho. E aquele jeitinho vai te durar 2, 3 dias, uma semana. E não, mas o troço tem que ser específico. Por que você está pegando desse jeito? Por que você erra assim? Por que a tua bola sai para lá? Então, eu acho que essa, se for uma dica de como melhorar, seria isso. De por que você está errando. Você tem que entender o porquê e não buscar o jeitinho. Porque o jeitinho você está treinando errado. E às vezes entra na área do Paulinho. É uma limitação do teu corpo que não quer fazer aquele movimento. E aí vem a compensação. Então, o grande professor de golfe hoje, ele vai detectar o que você está fazendo de errado, e aí dali ele vai buscar uma maneira que o teu corpo possa fazer aquele movimento. De 2, 3, 4 formas diferentes. Acho que você falou isso para mim mesmo, né? Não sei. Eu sou exatamente. Eu achei que foi. Eu sou exatamente esse. Eu tento. Não consigo fazer aula com frequência. Sim. E a gente vai tentando achar uma forma de acertar o swing. Tá? Até prometi que eu preciso fazer aula. Falei com o Edione, preciso fazer aula. E ontem participei de um torneio. E é óbvio que hoje eu tô com uma dor lombar. Provavelmente compensatória para movimentos errados. E você sabe que eu gosto de jogar de carrinho para a gente poder jogar um pouco mais rápido e poder voltar à rotina normal. E ontem foi andando e empurrando o carrinho. Então, assim, não tive resistência para poder jogar, sair com dor lombar. Então, a preparação física ela é fundamental. É fundamental. O que você pode dizer para a gente, Paulinho? Você tem a experiência já de um excelente atleta no esporte, no golfe. O que você consegue perceber nesses atletas que você observa e que acompanha? Quais são os principais erros de biomecânica ou de falta de preparação? Seja alongamento da articulação, alongamento muscular ou uma retração muscular que acaba atrapalhando todo o swing dele. Eu acho que isso que o Rafa falou agora é fundamental, porque é a diferença da técnica, que o professor olha ali e percebe que ajuste técnico precisa fazer, mas muitas vezes não consegue fazer porque a limitação é física. Então, até para os golfistas que estão assistindo saibam disso também, cada compensação no swing de golfe tem uma limitação. Então vamos falar do sway, que é a mais comum, né? Que o golfista faz o backswing e perde ali o centro dele. O sway fisicamente pode ser que seja simplesmente uma questão técnica, mas fisicamente ele tem 3 causas. Ou falta mobilidade no quadril direito, ou é um encurtamento do grande dorsal esquerdo, ou é falta de glúteo médio direito para estabilizar. Então, sabendo isso, e você testa isso e vê se tem uma das 3 causas, você já fala, opa, tem como eu
corrigir a parte mecânica, a parte física dele, para que ele possa ir para a mão do professor de golfe com bagagem para poder fazer um movimento mais organizado, mais fluido. E esse movimento mais organizado, mais harmonioso, ele não vai só refletir na performance do atleta, do jogador. Ele também vai prevenir que ele se machuque. Porque você imagina assim, se falta mobilidade no quadril e ele fica tentando girar sobre esse quadril que não tem mobilidade, a médio e longo prazo vai machucar, porque ele está forçando em cima de uma limitação estrutural. Então, poder olhar também para esse autocuidado, não só porque muita gente fala assim, não almejo performance, não almejo jogar tão bem, mas também ter a consciência que pode se machucar e vai limitar um prazer super grande da pessoa de poder ter o seu jogo de uma forma gostosa, né? Então, eu acho que essa relação, parte física e técnica, é importante compreender. E muitas vezes eu dei aula para alguns alunos meus que porque o grande professor é tentar 3, 4 movimentos, ele está falando a mesma coisa, 3, 4 movimentos diferentes, que seria aquela causa que eu detectei, e ele não estava conseguindo fazer. O que eu fiz? Paulinho, dá uma olhada nisso aqui. Faz uma análise para mim. Vê se tem muita limitação física nesse meu aluno aqui, porque eu estou tentando de formas diferentes que ele faça o movimento e ele não está conseguindo. E aí ele faz a análise toda, me liga depois, Rafa, aqui tem um probleminha. Assim, assim, assim. E aí é um pouco culpa minha, porque eu deveria ter detectado isso antes dele tentar fazer aquele movimento. E aí eu passo para o Paulinho e o Paulinho diz, não, aqui tem uma limitação física grande. Aí vai ter que ter a habilidade do professor dele poder fazer o jogador jogar um pouquinho melhor. Mas aí ele vai para preparação física, alongamento, fortalecimento, Depende ou você dele. vai corrigindo? Depende dele. Aí eu falo para ele, você tem uma limitação física assim, 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 que a gente te mostrou, porque o Paulinho vai lá e mostra para ele, olha isso aqui assim, assim, assim. Isso aqui você não... Tipo, ele tem uma limitação física no tornozelo e o aluno perde equilíbrio toda hora. É uma das causas, né, Sim, Paulinho? Uma das causas. E tem uma referência, né? Então, por exemplo, mobilidade do tornozelo. A gente pode identificar desde uma grande redução de mobilidade até uma excelente mobilidade. Então, tem ali um range para a gente poder identificar o quanto isso está sendo comprometedor. E o que você observa de investimentos, de evolução do esporte no Brasil? Eu acho que é duro falar isso, mas eu acho que as entidades, nos últimos anos, virou muito cargo social. As pessoas pensam neles e não no alto rendimento. Por isso que o Brasil ficou muito para trás a nível sul-americano. Não estou falando nem nível mundial. Tá? Infelizmente, tivemos presidentes de confederações, de federações que não eram jogadores de alto rendimento e aí se perdeu um pouco isso. Agora, na nova CBG, CB Golf, entrou um grupo de ex-jogadores de alto rendimento que já representaram o país. Eles sabem como disputar torneios grandes, foram já campeões sul-americanos, eles conhecem muito golfe. Eu acho que agora é um pontapé inicial para o golfe brasileiro, de estruturar. Já trouxeram um grande coach português, que ele já está pegando, tem um circuito Kids, que é um espetáculo, tem muitos talentos, até meu filho está disputando, ele tem 10 anos de idade, tem garotos muito habilidosos, só que chega com 13, 14 anos, não tem estrutura e vai bater num teto e dali não sai mais. E aí o país perde com isso. E agora eles estão criando uma estrutura, que nem eu falei no início do programa, do pai não precisar sair do país. Porque a gente, nem 10% das pessoas tem condições de manter um filho fora, né? Então eu acho que o futuro é muito promissor. E não só fora, mas é um esporte que tem o seu custo ainda elevado, né? Precisariam existir alguns incentivos fiscais para trazer materiais para isso. Infelizmente não é público, né? Não é popular o golfe, né? E a gente, na verdade, tem muito legal um projeto social muito bem feito em Indaiatuba, se eu não me engano. Corujinha é é espetacular, tem no Rio também.
Muito bem organizado. Livramento no sul, Rosário do Sul começou também, Bagé. Então tem muito... Estão tendo agora... pegando as pessoas carentes e trazendo para o golfe. E eu acho que dali pode sair muito jogador bom. Porque a pessoa carente, a pessoa que vem de baixo, ela tem muita gana de vencer. Então, a gente vê atletas deles já com boas posições nos abertos dos clubes, né? Muito bem posicionado. Então, vê todo o projeto do PP aí caminhando muito bem. E outra coisa também, se não for um grande jogador, ele vai ser um grande cidadão, Exatamente. Né? Isso é o mais importante de tudo, né? Eu acho que o Livramento tem uma escola de golfe, é o campo hoje mais antigo do Brasil. O São Paulo Golf Clube, como clube, é o mais antigo do Brasil. E dali surgiram grandes jogadores, porque eles têm uma favela ao lado do campo de Livramento, que a maioria das pessoas que moram na favela já trabalharam no clube. Então são netos, bisnetos que seguem aquela tradição, e o clube abre as portas para eles. Então ali você vê que tem o Andrei Xavier e o Eric, que vem dali. São grandes jogadores, grandes talentos, e com pouco dinheiro eles fazem um trabalho incrível, incrível. E pensando no esporte de alto rendimento, acho que é muito importante também a parte alimentar, né? A alimentação adequada, sono, além da preparação física. E como você disse logo no começo, era por conta própria, era correr, você imaginava o que era melhor ou não. Dessa parte de alimentação, de sono, essa parte extra preparação física, que é óbvio que vai repercutir no rendimento do atleta. O que você pode dizer para a gente, Paulinho, em relação a isso? Então, eu gosto muito daquele lugar que cada um no seu quadrado, sabe? Desse respeito. E muitas vezes, por estudar a prevenção às lesões, me confundem com o fisioterapeuta, que foi até o caso que, como a gente começou o programa, porque... A gente vai editar tudo isso e fazer de novo. Não tem problema nenhum. Ótimo. Porque o que acontece? A fisioterapia tem ali o objetivo de reabilitar. E aí, o profissional de educação física, que é o meu caso, que se especializou em prevenção às lesões, é muito mais identificar a limitação física para não deixar machucar, né? Para trazer o movimento coerente. Então, quando o assunto vai para alimentação também, eu prefiro não me aprofundar e indico para os meus colegas nutricionistas, mas sempre tem aquelas dúvidas mais superficiais dos clientes que perguntam isso ou aquilo, e a gente poder ressaltar a importância do sono, que é a pirâmide, né? Primeiro, poder dormir bem. Você está descansado porque é a parte de toda a regeneração. Exato. Né? De onde o atleta realmente melhora, porque você dá o estímulo e é no descanso que ele vai melhorar. Não só parte muscular, estrutural, mas hormonal e etc. E uma boa alimentação, porque é a fundação do alicerce, né? Se você não tem uma boa alimentação, como é que você vai construir esse tecido de forma mais saudável? Né? Então, mas sempre que o cliente quer aprofundar um pouco mais, que nem no caso do Rafa, no caso dos meninos que eu acompanhava, né? Que fiquei na CBG por 6 anos, você precisa de um acompanhamento um pouco mais preciso, porque a gente está falando em alto rendimento. Uma equipe multidisciplinar para acompanhar ele. É o que o Rafa está falando, que muitas vezes falta, porque o sucesso ele acaba sendo construído em pequenos detalhes, é uma somatória, né? De uma boa base física para se estruturar, uma boa alimentação, poder ter um suporte em todas as áreas que vai fazer com que esse atleta possa render mais. Perfeito. Bom, já chegando no final da nossa conversa, umas perguntas rápidas, bate-bola final aí para a gente até ajudar os futuros atletas. Qual foi o seu maior medo superado no esporte? Medo. Cara, medo assim no jogo eu nunca tive. Porque eu sempre tive preparado, sempre... eu digo uma coisa, esteja preparado porque a chance vai chegar. Você estando preparado, você pode perder por causa da pressão, por causa da estratégia. Ótimo, não tem problema nenhum perder. Faz parte e você vai perder muito mais do que ganhar. Isso é do jogo. Eu acho que o mais duro de tudo é você perder por não estar preparado. Isso dói demais. Eu tive uma experiência
que eu tinha 14 anos de idade, um sul-americano juvenil, e eu era o primeiro do ranking até 17 anos, que o sul-americano era até 17, e tinha uma classificação para 3 jogadores. E eu levando na boa tal, e meu pai chegava, você tem uma classificação por aí. Ele nunca me cobrou resultado. Ele me cobrou empenho. Eu disse, você quer jogar, eu te banco, não tem problema, mas vai preparado. E naquele momento ali, eu levei de boa. Sabe, sou melhor que os outros. É coisa de garoto, né? Sou melhor, eu vou classificar, tá tranquilo. E não treinei o que tinha que ter treinado. E ali eu perdi. E o Brasil foi campeão sul-americano. E aquilo ali foi a maior dor que eu tive no esporte. E dali, dali com 14 anos, parece uma criança, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia perder um torneio por não estar preparado. Posso perder de outras formas, isso ia ser do jogo, não tem problema. Então, acho que o medo assim do jogo eu não tenho porque eu estou preparado. Ganhar ou perder é do jogo. E quem foi sua inspiração na carreira? Maior inspiração na carreira? Com certeza a minha família. Meu pai, meu irmão. Porque minha irmã parou cedo. Minha irmã com 18 anos não queria mais jogar. Então eu sempre busquei o meu irmão que era bem melhor do que eu e meu pai também como exemplo de dedicação. Aí eles foram exemplos para mim. Importante você falar que sua irmã decidiu parar de jogar e provavelmente a gente imagina que não houve nenhuma pressão dos pais em relação a isso. Porque eu tenho uma diferença de 12 anos com ela, 11 anos mais ou menos. Então ela parou com 18, eu tinha 7. Tá. Então eu não via o porquê que ela parou. Mas eu acho que meu pai botava pressão nela. Botava demais. Pressão nela. E hoje você participando dos torneios do Kids, das crianças, Sim. que seu filho joga, você ainda observa uma transferência de querer ganhar do pai para o filho? É a isso vontade do pai. Totalmente vontade do pai. Claro que tem alguns pais que... Mas a maioria dos pais botam muita pressão nos filhos. Eles querem que o filho dele seja falado. Sabe? Tem absurdos que acontecem. Eu acho que não é só no golfe, no futebol. Às vezes eu vejo partidas de futebol das crianças. É um troço assim inacreditável que os pais fazem. Sabe? Isso aí aconteceu com a minha irmã. E aí meu pai viu o erro. E comigo e com meu irmão, corrigiu. Zero de pressão. Mas zero. Ele cobrava empenho, que é normal. Dedicação. Você quer um taco novo? Mereça. Eu vou te dar um taco novo. E se desistir, tudo bem. Não tem problema. Exato. Tem que se divertir. Criança tem que se divertir no esporte. Não tem alto rendimento depois com 15, 16, 17, 18 anos. Se quiser. Né? Então, que nem eu falo, uma lição que eu tive. Quando você vai com o teu filho para o campo de golfe, seja um caddy. Seja um caddy. Se comporte como um caddy, não como o pai. O pai cobra, o pai briga. O caddy não vai fazer isso. É difícil? É difícil. Para todo mundo é. E a gente erra um pater de 2 pés, né? A gente não tem controle do nosso movimento. Imagina uma criança de 10, 12 anos. Exato. É incrível. Incrível o que os pais fazem com as crianças. Olha, é frustrante. Porque eu vejo agora... Porque eu não sentia isso, né? Quando eu dava aula para criança, e até eu evitava que os pais estivessem perto. Eu falava para ele, deixa ele comigo. Ele vai se divertir comigo aqui. Então eu não via muito isso. E nas competições eu não estava nas competições, porque eu ficava no clube direto. Sim. E agora que eu estou com o meu filho no campo de golfe, nos torneios, nossa senhora, não é fácil. E às vezes eu saio um pouco também. Porque é uma ansiedade minha. Mas eu me controlo e peço desculpa se eu errei. Que eu acho que é o que o pai deve fazer. Não pode transferir toda a pressão, né? Ele já está pressionado, ele sabe o que é bom, o que ele quer, tem que fazer, né? E tem que ser uma diversão. Para ele tem que ser divertido. Precisa de um coach mental para os pais, então, total, é isso? Muito. Teve vários pais que eu já pedi para se tratar. Eu tenho uma solução para o teu filho. Qual? Você tem que se tratar. Como assim? Não, você está prejudicando ele. Ele daqui 2, 3 anos ele vai largar o golfe. Aí o pai fala, não, essa hipótese não existe. Aí você já vê a atitude dele. Já vê a atitude dele totalmente contra o filho. E agora para o Paulo, o que você foca nos cuidados, na rotina habitual dele para cuidar do corpo e continuar como um atleta de alto rendimento ainda, né?
Eu tenho 54 anos, tá? Então, com o Rafa, o que acontece? Podemos dizer que ele está experiente hoje na parte de preparação física por todo o trabalho que a gente faz ao longo de todos esses anos, né? Mas até antes de começar aqui, a gente estava até brincando, né? Que ele falou, vou pro torneio em Londrina. Eu falei, mas vai depois da aula, né? Porque a atividade física, a preparação física precisa de assiduidade, claro. Então, eu acho que o desafio com o Rafa, que tem os torneios e vira e mexe tá fora, é poder fazer aquela dança que eu vou conversando com ele. Pô, mas leva então o rolinho, faz uma coisa lá. Ele leva o elástico e faz, para poder manter o que a gente já conquistou e ir trabalhando nas aulas o que a gente precisa melhorar. Então, com o trabalho do Rafa, tenho também o privilégio de ter o Rafa da equipe, né? Que o Rafael, que é outro personal. Chama de Magrela. Que é espetacular também. Então, a gente trabalha juntos. Eu vou na segunda e o Rafa vai na quinta, dar aula pro Rafa. O Magrela vai dar aula pro Rafa na quinta. Então, 2 vezes por semana é a manutenção da... Fora o rolo, eu faço bastante rolo, faço um pouquinho de soltura, às vezes uma massagem. Porque o que mais me pega hoje é o recovery de um dia pro outro. Porque eu tô com 54 anos. Antigamente, quando eu era garoto, jogava 36 buracos e no outro dia, 7 da manhã, eu já tava lá de novo. Hoje em dia tá cada vez mais difícil. Mas eu tô ainda muito competitivo contra os garotos de 20, 30 anos, porque eu sou dedicado. Eu gosto, eu quero, treino muito. O Paulinho me ajuda demais, o Rafael me ajuda demais. Então, se eu sair um pouquinho da curva, não volta mais. É difícil voltar para o alto rendimento. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso episódio do golfe, do Mãos em Jogo. Começar com o Paulinho, se quiser dizer algumas palavras para o nosso público. Não, quero sim. Quero primeiro agradecer a você por esse convite, agradecer ao Rafa, que é esse aluno especial há tantos anos e tive o privilégio de conhecer o Fernandão, depois conhecer o Rafa e hoje o privilégio de trabalhar com o filho do Rafa, que é o Dudu também. Então é uma honra. E agradeço a vocês também que assistiram aqui, que puderam acompanhar esse programa. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado pela presença. E o Rafa? Cara, é um prazer estar aqui, falar de um esporte que eu gosto tanto, que eu amo tanto, né? E falar coisas que podem ajudar as pessoas, né? A conhecer o golfe e a melhorar também o alto rendimento delas, né? Porque o alto rendimento também não é só o top, né? O handicap alto, ele quer um alto rendimento. O que é? É melhorar um pouquinho. Esse um pouquinho já é o alto rendimento dele, né? Então a gente precisa de programas como o teu agora, que vai desenvolver muito o nosso esporte. Isso é um prazer enorme, eu adoro falar, falo até demais às vezes. Agradecer ao Paulinho sempre pela ajuda que eu tenho certeza que hoje eu estou num nível muito alto por causa dele, porque senão acho que já teria me aposentado há muito tempo atrás. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado por assistirem o Mãos em Jogo. Se vocês gostaram com essas histórias inspiradoras, compartilhe com as pessoas e nos siga no YouTube do Mãos em Jogo. Muito obrigado.